Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Nossa convidada de hoje é Marina Colombo, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mogi das Cruzes. Ela é assistente social por formação, atuante em um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes dos 6 aos 17 anos e especializando em pedagogia da cooperação. E presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e aluna especial do mestrado de Estudos Culturais da USP. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Leonardo. Bom dia a todos. Que bom estar aqui para a gente falar um pouquinho da eleição do Conselho Tutelar e de tudo que envolve os direitos da criança e do adolescente. Estou bem feliz. É um prazer receber você aqui pela primeira vez aqui conosco. Obrigada. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como começou essa sua atuação nessa área que envolve também assistência social, que envolve essa participação no conselho. Conta pra gente mais ou menos como começou isso. Bom, eu acho que pensando em assistência, a minha mãe, ela fazia parte da Secretaria Municipal de Assistência Social e eu entrei em contato com a política pública a partir dali, da vivência, né, através da minha mãe. Resolvi fazer serviço social por conta disso e na graduação eu já, todo caminho assim, que eu podia escolher, eu escolhia a área da criança e do adolescente. Quando eu me formei, eu fui para residência multiprofissional em saúde da criança e do adolescente, voltei para Mogi, trabalhei algum tempo, alguns meses na APAI, aí entrou a pandemia, né, aquela história toda, e desde 2021 eu estou no serviço de convivência. Então a minha trajetória ela é muito próxima dos direitos da criança e do adolescente por escolha mesmo. E como essa sua experiência lhe levou à presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes? Eu compreendo o Conselho Municipal como um espaço muito importante de atuação para que a gente possa garantir direitos, né? Como eu estou falando do meu lugar como assistente social, né, de garantia de direitos, e a OSC que eu trabalho, que é o Centro Educacional Jabuti, eles incentivam que a gente participe dos conselhos municipais. Então, como a gente... eles incentivam, e já era um desejo meu, na gestão passada eu fiz parte do conselho já, mas como suplente, e nessa gestão que começou ano passado, eu assumi como titular e, né, estamos aí. A presidência, ela aparece para mim há um mês, mais ou menos, né, por conta de uma troca de gestão e a gente segue firme aqui na luta. E conta pra gente, Marina, mais ou menos, porque às vezes o público não sabe, mas qual é a principal função do Conselho Municipal? E qual a importância de ter um órgão atuante como esse na cidade? O Conselho Municipal, seja ele do direito da criança e do adolescente, da educação, da saúde, da segurança pública, da assistência social, acho que é importante dizer para o público isso, né? Os conselhos municipais, eles são de qualquer política pública. Eles são um órgão de controle social. Isso significa que é uma forma com que a gente consiga que a população, a sociedade civil, principalmente a sociedade civil organizada, contribua na fiscalização, na elaboração de políticas públicas. É como a gente consegue olhar para as atuações do Estado de forma compartilhada. Então, é onde a gente toma decisões juntos, a gente pensa políticas públicas juntos, e isso eu digo poder público e sociedade civil, né? Então, é um espaço de controle social. E daí, dentro disso, um evento que já é tradicional na cidade de Mogi das Cruzes é a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Qual o impacto que um evento como esse tem na cidade? E já há previsão para fazer uma nova edição em 2023? Conta pra gente. A gente fez a conferência no final do ano passado, né? Foi bem interessante. Foi uma das conferências que teve a maior participação de crianças e adolescentes. E as conferências, como o próprio nome diz, é o conferir a política pública. Né? Então, é um espaço que a gente discute o que é que está sendo feito, o que é que a gente quer para o futuro, como é que a gente pode mudar o que a gente já tem ou criar coisas que a gente quer que sejam criadas. E é um espaço importante porque é onde a gente dá voz a uma população mais geral, né? E quando a gente fala de Conferência Municipal do Direito da Criança e do Adolescente,
não são todas as crianças e adolescentes que têm espaço, Sim. seja na família, na sociedade, na escola, para falar sobre suas necessidades, sobre as suas ideias, sobre as suas articulações. Então, a conferência, ela abre espaço de participação, de voz e de construção coletiva de políticas públicas. Então, é super importante a conferência, a participação, o incentivo para que ela aconteça. Em 2023, não vai ter uma edição da conferência, se eu não me engano, elas acontecem mais ou menos a cada 2 anos. Sim. Se eu não me engano, durante a pandemia isso ficou em suspenso. Então, a última conferência do direito da criança e do adolescente que nós tivemos foi antes da pandemia. Sim. E daí, assim, você destacou que o Conselho também não atua sozinho, o Conselho atua junto com o poder público. Eu queria que você destacasse alguns dos projetos que o Conselho conseguiu propor, às vezes, à Secretaria de Assistência Social de Mogi das Cruzes, para que pudesse, e que foram propostas da sociedade, que foram realizadas. Conta alguns desses projetos que puderam ser realizados recentemente. O Conselho Municipal, ele o do Direito da Criança e do Adolescente, que a gente chama de CMDCA, né, para simplificar e facilitar a nossa vida. O CMDCA e todos os conselhos, eles são compostos por conselheiros de paritário, né? Então, a gente tem hoje, são, se eu não me engano, 12 conselheiros, e metade é do poder público e metade da composição é da sociedade civil. Quando a gente pensa, né, nos projetos, programas e etc., do Conselho do CMDCA, eles são mais ligados à assistência. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, tem o Criamundo, que será ainda, né, ele vai ser financiado com o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que é um serviço de escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas de violência. A gente tem o incentivo, por exemplo, de bolsas do Família Acolhedora. Então, famílias que escolhem acolher crianças que iriam para um serviço de acolhimento, né, para um abrigo, elas acolhem essas crianças e recebem uma bolsa, que a gente chama de Bolsa Família Acolhedora, e quem custeou isso no começo, por exemplo, foi o CMDCA. Nós temos outras questões de implantação de serviços, então as residências de jovens que saíram do abrigo e que não tem para onde ir, para não irem para a rua, tem um serviço especializado para isso. E o CMDCA, ele ajudou a custear a implantação desse serviço. A gente está no conselho, já tem acho que quase um ano, né, desde que a gente assumiu essa gestão, elaborando um plano de ação, pensando em financiamento de editais para a sociedade civil, onde a sociedade civil vai poder propor projetos que elas acreditam que sejam interessantes para a garantia do direito da criança e do adolescente, financiados com o recurso do fundo. E aí, quando a gente pensa nessa questão do fundo, né, aproveitando aqui a oportunidade de ter bastante gente escutando a gente, o fundo, ele capta recursos através das doações do imposto de renda. Então, você pode doar aquele valor do imposto de renda para o fundo municipal, que vai ser revertido em serviços, programas, projetos, benefícios, em razão da garantia do direito da criança e do adolescente. Isso, inclusive, era o que eu ia te perguntar, como era possível as pessoas contribuírem para o fundo. Mas é importante destacar isso, porque muitas vezes ele financia ótimas iniciativas. E eu queria que você falasse assim, diante de todos esses projetos que o Conselho tem essa participação, quais são os principais desafios em relação à proteção de direitos da criança e do adolescente em Mogi das Cruzes? Quando a gente pensa em desafios, são muitos, né? Eu acho que quando a gente olha para a garantia do direito da criança e do adolescente, a articulação entre os agentes do sistema de garantia, e aí eu estou falando de educação, saúde, segurança pública, família, comunidade, assistência social, a articulação desses atores, para que a rede de proteção da criança e do adolescente seja de fato uma rede, eu vejo hoje como talvez o nosso maior desafio. Porque cada um dentro da sua pasta, dentro do seu local de atuação, tem os seus desafios. Então,
como é que a gente coloca todo mundo sentado numa mesa para discutir o direito da criança e do adolescente? E aí, pensando na função, né, do Conselho Municipal, do Sistema de Garantia de Direitos, falar de proteção e promoção do direito, eu acho que o promoção ele é o mais desafiador quando a gente pensa em prevenção. Né? Na assistência social a gente tem a proteção básica que fala de prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais, e a prevenção ela é talvez um dos grandes pilares assim para a gente falar do sistema de garantias, e é um grande desafio porque essa rede ela já está com buracos. Né? Então como é que a gente fecha esses buracos e previne que novos abram? E colocar todos esses atores na mesa para que eles conversem sobre isso, para que a gente possa chegar em um consenso para falar sobre isso, é desafiador demais. Sim. E, diante disso, um órgão muito importante nessa hora da proteção aos direitos da criança é o Conselho Tutelar, que no dia 1º de outubro vai ter as eleições em Mogi das Cruzes e em todo o Brasil também voltados a isso. Eu queria que você contasse pra gente qual é a principal função deste órgão. Eu estava falando aqui dos furos da rede de proteção, né? Então eu quero sugerir para o público imaginar uma rede mesmo. Aquelas redes de praia que a gente deita lindo e maravilhoso no verão. Imagina que essa rede, ela tem buracos. Quanto mais buracos ela tiver, mais frágil ela está, e maior a possibilidade da criança que está dentro da rede cair. A função do Conselho Tutelar é olhar para esses furos e dizer: educação, isso aqui é seu, esse furo é seu, vem aqui cobrir esse furo. Saúde, esse furo aqui é seu, vem aqui cobrir. Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, que vai fiscalizar a execução das políticas públicas para garantir que essa rede funcione e para garantir que essa rede não deixe a nossa criança e o nosso adolescente cair. Então, ele vai acionar as políticas públicas e os atores do sistema de garantia para poder fortalecer essa rede em busca da proteção da criança. Sim. E muitas vezes as pessoas têm uma visão errada do Conselho Tutelar, porque fica naquela visão, não sei o que, se você fizer isso, vou chamar o Conselho Tutelar. E como desmistificar isso, assim, por que essa visão não é verdadeira? Conta um pouco pra gente disso também. Eu acho que essa visão ela vem muito da história das políticas públicas para a infância e para a adolescência no Brasil. Quando a gente pensa anterior à Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente está falando ali da doutrina do menor, que acreditava que a criança e o adolescente, principalmente os periféricos, né, eram marginais, que precisavam de intervenção. E quando a gente fala de Conselho Tutelar, vem ainda essa ideia de que é polícia de criança, né? Então, eu vou chamar o Conselho Tutelar se você não me obedecer. Ou, por exemplo, quando a gente tem uma situação com a família e a gente fala para a família que vai acionar o Conselho Tutelar e acha que o Conselho Tutelar automaticamente vai tirar a criança de dentro da família e levar para o abrigo. E não é esse o papel deles, né? Quando a gente pensa nessa desmistificação, eu acho que é importante pensar que o Conselho Tutelar, ele está ali para proteger a criança e o adolescente. Então, eu tenho alguma dúvida quanto, por exemplo, à vaga de escola da minha filha. Procura o Conselho Tutelar. Ele vai te orientar, vai te ajudar a conseguir a encontrar e a acessar o direito da educação daquela criança. Então, o pessoal diz, né, acham que o Conselho Tutelar é carrocinha de criança, né, que vai passar na rua. E realmente, de fato, na história do Brasil, existiam mesmo espaços onde as crianças eram simplesmente recolhidas e levadas para instituições antigamente chamadas de orfanato, né? Hoje a gente não usa mais esse nome por motivos óbvios, porque as crianças que estão em abrigo não são órfãs, não necessariamente, né? Enfim. E o Conselho Tutelar, ele tá ali para ajudar a criança.
para fiscalizar as políticas públicas, para garantir que os direitos sejam acessados, e não, claramente, para punir. Ele não é polícia, ele não vai investigar, ele não vai... essa ideia de punição é muito forte, né? Então ele não vai punir. Sim. Né? E daí, hoje, em Mogi das Cruzes, existem quantos conselhos tutelares? São quantos conselheiros eleitos? E quais são as atribuições para esse conselheiro? Hoje, em Mogi, a gente tem instituído 3 conselhos tutelares. Para essa eleição, a gente já vai conseguir, o município já vai conseguir colocar o 4º, né? Então vai ser criado o 4º conselho, que a gente ainda não tem a localização dele, né? Porque o georreferenciamento que a gente diz, ele é feito por densidade populacional, nível de vulnerabilidade daquele território, então a gente ainda não sabe dizer onde é que vai ficar o 4º conselho tutelar, mas para essa eleição são 4 conselhos. Cada conselho é constituído por 5 conselheiros titulares e nós temos 5 conselheiros suplentes. Então, são ao todo 40 conselheiros entre titulares e suplentes divididos nos 4 conselhos no município. E pensando nas atribuições, é isso que eu falei. Né? Eles recebem denúncias, fazem visitas, acionam administrativamente outras políticas públicas para a garantia do direito da criança e do adolescente, prestam orientação para a criança, para o adolescente e para a família quando necessário. Eles fazem parte de campanhas de conscientização do papel do Conselho Tutelar, às vezes em escolas, eles acionam órgãos importantes, fazem o contato e a articulação com o Ministério Público, se necessário. Todo esse processo, né? E daí eu queria perguntar também para você, Marina, para essas eleições, quantos candidatos são? E qual é o processo para alguém se tornar candidato? Porque eu sou ali morador de Mogi das Cruzes, gostaria de me tornar candidato ao Conselho Municipal. Eu posso, assim, do nada? Como é o processo para isso? A gente tem alguns critérios, né, que são exigidos. Hoje a gente tem 43 candidatos à eleição, que acontece, né, dia 1º de outubro. Para ser candidato, tem alguns critérios, partindo tem que ter 21 anos completos, tem que ter ensino médio completo, tem que ter finalizado o ensino médio. Mogi instituiu a obrigatoriedade de 2 anos, eu não consigo dizer para você se isso é para território nacional, claro. Né? Mas em Mogi precisa ter 2 anos de atuação com criança e adolescente, e aí pode ser em qualquer tipo de política pública, projeto, serviço, mas tem que ter comprovado a atuação com 2 anos, né, com as crianças e adolescentes. Tem a questão de residir no município, então tem que ser de Mogi há pelo menos 4 anos, e tem que ter idoneidade moral, pensando, por exemplo, que uma pessoa que por algum motivo foi condenada pelo sistema judiciário, vamos falar assim, por exemplo, por uma violência com criança e adolescente, ela não pode, por motivos óbvios, se candidatar a conselheiro tutelar. Tem alguns outros critérios que podem ser conferidos no edital. Falando do edital, pensando nesse passo a passo, além dos critérios, o Conselho Municipal, né, então o CMDCA, ele cria a comissão especial de eleição do Conselho Tutelar, redige e publica o edital de convocação. Os candidatos, eles vão, na primeira fase, é uma fase documental, então eles têm que pegar todos os documentos do edital, comprovar a experiência, a residência no município. Feito a fase documental, eles passam pela aprovação. Com isso, tem uma prova, então eles têm que passar por uma prova. Eles aprovados, os candidatos aprovados na prova, entra o período de campanha, que resulta no dia da eleição. E depois que a eleição passa, para eles poderem assumir, eles são obrigados a participar de uma capacitação. Então, ainda que ele passe por tudo isso, documentos aprovados, conseguiu aprovação na prova, foi eleito. Se ele não passar pela capacitação, ele não pode assumir o cargo. Então, é todo um
processo, a gente está falando aí de mais ou menos um ano e pouquinho de processo para chegar até a eleição e até eles assumirem o cargo. E diante desse longo processo, que são várias etapas, eu queria que você falasse assim, onde é possível conhecer um pouco mais também sobre esses candidatos. A prefeitura disponibiliza um portal, um local específico para acessar o currículo desses candidatos? Disponibiliza sim. Se vocês procurarem, digita no Google Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, vocês conseguem achar todos os documentos necessários na página de notícias da prefeitura. Eles fizeram uma publicação, eu só preciso achar o link aqui para dizer isso certinho para vocês. Eles fizeram uma publicação onde você consegue acessar todos os colégios eleitorais. Então, foi criado um sistema específico onde você digita o seu título de eleitor e o seu nome, sua data de nascimento, que vai fazer a consulta de onde é o colégio eleitoral. Então, acontece da mesma forma como uma eleição normal, né? Então, você vai até o colégio eleitoral com o seu título de eleitor, com o seu documento, para poder votar na urna eleitoral. Então, a gente teve que fazer toda uma articulação com o cartório eleitoral, com a justiça eleitoral, para garantir o uso das urnas eletrônicas. Ah, legal. Então, por urna eletrônica o processo de votação. Só que o colégio eleitoral, ele não é o mesmo colégio que você está acostumado a votar. Porque como a eleição para conselheiro tutelar, infelizmente, ela não é tão abrangente, porque ela é optativa, né? Diferente da eleição comum para prefeito e presidente, ela não é uma eleição obrigatória, as pessoas podem escolher votar ou não. A gente não consegue utilizar todos os colégios eleitorais da cidade. Então, nessa eleição, foram resumidos a 6 colégios eleitorais com 72 sessões para votação. E aí, a gente pode olhar nesse sistema, fazer a consulta, que ele vai dar para você onde é o seu colégio eleitoral que estará disponível para consulta, para votação. Certo. Os horários são os mesmos também de uma eleição comum, que seriam das 8 às 5. Também. Sim, exatamente. No dia 1º de outubro, que é um domingo, das 8 às 5 da tarde vai estar disponível. E os colégios eleitorais, eles são descentralizados? Então, é mais ou menos como, em quais regiões que eles estão localizados, basicamente? A gente tem na região de Jundiapeba, na região central, tem na região ali da Avenida Japão, Vila Lavínia. Eu não consigo lembrar agora os bairros específicos dos colégios eleitorais, mas eles são descentralizados para facilitar o acesso da população. E qualquer um pode votar, tendo 16 anos e título eleitoral. Certo. E também, só para ressaltar, os munícipes que ficarem interessados, como disse aqui a Marina, é só acessar o site da prefeitura, www.mogidascruzes.sp.gov.br, para ter acesso a esses dados e também ao currículo dos candidatos ao Conselho Tutelar de Mogi das Cruzes. E eu queria também, Marina, que você comentasse, recentemente a Câmara de Mogi das Cruzes votou um projeto que ampliou os direitos dos conselheiros tutelares na cidade. Quais foram esses direitos que foram ampliados e como isso muda e quais são os benefícios que isso também gera aos conselheiros tutelares? Como os conselheiros, eles têm a exigência de nível médio, os salários, eles normalmente são baixos. Só que a função que eles exercem, enquanto atores de proteção do direito da criança e do adolescente, é muito importante. Então, reconhecendo a importância da atuação dos conselheiros, a importância do conselho tutelar, foi possível praticamente dobrar o salário desses conselheiros, que, se eu não me engano, está em torno de 5.400 e uns quebradinhos ali, para reconhecer mesmo essa importância. Então, eles têm todos os direitos que um funcionário público teria, só que ele não está efetivamente vinculado ao poder público, né? Ele não tem vinculação de concurso público, mas ele tem os mesmos direitos que uma pessoa concursada,
com esse adendo que agora, nessa votação, foi possível aumentar e reconhecer a importância dos conselheiros, da atuação. Que beleza, porque a gente até em outras ocasiões conversamos com outras pessoas envolvidas com as eleições de conselhos tutelares em outras cidades e um deles destacou que se trata de um trabalho que é 365 dias por ano e muitas vezes 24 horas por dia, porque você nunca sabe quando vai aparecer uma demanda. Uma demanda pode aparecer 3 horas da manhã, 8 horas da manhã e 5 horas da tarde, então... Exato, acho que é importante dizer isso, assim, os conselhos tutelares, eles funcionam das 8 às 5 da tarde, segunda a sexta-feira, e em todos os outros horários, em regime de plantão. Então, você tem o número fixo dos conselhos e os números de plantão, que é possível encontrar na internet, e segunda a segunda, feriado, Natal, final de semana, sempre vai ter algum conselheiro em plantão, em regime de plantão, para atender as demandas que aparecerem. E para votar, como você destacou, é só ir no dia 1º e lá tem que ter a mesma idade para votação normal, 16 anos ou mais, tendo o título de eleitor, só ir ao colégio eleitoral. Isso. A Marina, agora acho que é uma das perguntas mais importantes dessa entrevista. Por que as pessoas deveriam ir votar, não sendo obrigatório para o Conselho Tutelar? Porque, da mesma forma como a gente reconhece a importância da eleição regular, da eleição ordinária, vamos dizer assim, porque são pessoas que vão determinar a nossa vida, vão organizar as nossas cidades, né, enfim. O Conselho Tutelar, ele garante o direito da criança e do adolescente. Então, a gente precisa votar em pessoas capacitadas que a gente sabe que vão garantir o direito dessa criança e do adolescente. Então, a votação, ela é importante para que a gente saiba quem são as pessoas que vão proteger as nossas crianças e os adolescentes quando essa nossa rede estiver toda furada. Porque ela já está furada. Então, como é que eu posso escolher quem é que vai cuidar dessa rede? Indo lá votar no dia 1º. Então, é essa a importância. Eu preciso de pessoas que saibam e tenham a condição e a capacidade para olhar para essa rede e dizer, bom, como é que a gente fortalece ela e não deixa as nossas crianças e adolescentes desprotegidos. Marina, eu agradeço muito pela sua presença aqui, agradeço pela entrevista e eu abro esse espaço para você fazer as suas considerações finais. Queria agradecer ao público, ao Leonardo, ao espaço do programa, que está nos ajudando a divulgar essa eleição, o papel do Conselho Tutelar, o papel do Conselho Municipal, que é super importante, que a gente precisa cada vez mais participar e incentivar e investir, garantir que as coisas funcionem. Então, pensando em consideração final, eu só queria convidar você que está escutando, que está assistindo, a votar, a participar dessa eleição. Da mesma forma como uma eleição regular, consulte o seu local de votação, o seu colégio eleitoral e vá selecionar e vá ajudar a gente a escolher quem é que vai proteger nossas crianças e adolescentes. Obrigada, Marina, Leonardo. Eu que agradeço a sua presença aqui, agradeço por essa entrevista e agradeço a você que nos acompanhou até o final. Muito obrigado e até a próxima.